Boa noite. Estamos iniciando o programa Pôr do Sol, aqui na web ADV. Jesus está voltando. Estaremos com os nossos amigos internautas, trazendo a palavra de Deus, falando sobre os ensinamentos de Cristo, aproximando-nos cada vez mais do nosso Deus, nesta entrada de sábado, o dia que Deus se separou para o nosso descanso, para um contato mais direto com Ele, o nosso Criador, também com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. E, logicamente, nunca esquecendo, como todos os outros dias, é um dia especial, mas deve ser marcado pela caridade, fraternidade e amor ao próximo. Esperamos que tudo que aqui falarmos hoje seja inspirado pelo Espírito Santo, com a finalidade de atingir os nossos amigos ouvintes, aprimorando seus conhecimentos espirituais e aproximando-os do Senhor. Hoje, com prazer aqui conosco, o casal Veridiana dos Santos e Wagner Kohlhaas Lodge. Também a dona Estela continua, como sempre, aqui com a gente, o seu Aldo Pimentel, que está ali nos trabalhos técnicos do nosso programa. Inicialmente, nosso boa noite para a senhora Veridiana dos Santos. Boa noite, muito obrigada pelo convite, né? E um feliz sábado para todos. Nós estamos bastante gratos, né, por esse dia especial de sábado. Que Deus possa abençoar cada um de nós e também os ouvintes. Wagner, o seu boa noite. Boa noite também a todos os nossos irmãos, a todos os nossos ouvintes e participantes aí online pelo Facebook. Um feliz sábado a todos, um feliz sábado também para cada um de nós que estamos aqui nessa noite e estamos aqui nos dispondo e nos colocando para que Deus possa nos usar, para levar a palavra dele. Muito bem. Nós temos aqui, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de todas as obras como Criador que fez para todos nós. Desejamos a todos, então, um ótimo sábado e vamos começar com uma reflexão de um pequeno livro que nós recebemos com narrações de fatos acontecidos no trabalho missionário lá no Oriente, trabalho esse realizado a partir de 2015, por cerca de 25 famílias que lá estão fazendo esse trabalho, com alguma dificuldade pelo fato de precisarem aprender a língua do país onde estão. Então, quando muda de país, tem que aprender uma nova língua, lógico, com a ajuda do Espírito Santo. E eles nos contam histórias, fatos acontecidos lá no trabalho missionário. E convidamos então a senhora Veridiana para que faça para a gente a leitura desta reflexão que hoje se intitula Lições do Ramadã. O Ramadã é uma religião lá do Oriente. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos. Mateus 9:13. Entre os pilares do islamismo, talvez o mais conhecido seja o Ramadã. Todos devem participar, exceto crianças abaixo de 10 anos, pessoas doentes e mulheres grávidas, e em período pós-parto ou menstrual. Isto é tão sério que se qualquer muçulmano for pego comendo ou bebendo algo em público, é preso. Se durante o dia todos estão em jejum, ao cair a noite tudo muda no país. Famílias se reúnem ao pôr do sol para o café da manhã, enquanto a refeição principal ocorre um pouco antes do nascer do sol. O Ramadã transforma não apenas a rotina e os horários das famílias, mas também de todo o comércio,
restaurantes, lanchonetes, shoppings abrem e fecham suas portas em horários diferenciados. Mesmo os órgãos públicos, iniciam suas atividades somente a partir das 10h30. Alguns o fazem somente ao meio-dia. Apenas os serviços essenciais à população funcionam nos horários convencionais. Nos 10 últimos dias do Ramadã, os muçulmanos devem dedicar o maior tempo possível para se aproximar de Allah, indo com mais frequência à mesquita e dedicando-se mais à leitura do Alcorão. No fim dos dias 30, começa o Eid al-Fitr, uma festa que marca a quebra do jejum, quando é feriado nacional e todas as famílias se encontram. Ainda nesse período, os muçulmanos devem dar aos pobres esmola no valor de uma refeição. Em 2015, o calendário islâmico apontou o início do Ramadã para 18 de junho, começo do verão no Oriente Médio, o que tornou os dias mais longos e o jejum, portanto, mais difícil a seus adeptos. O 9º mês do calendário muçulmano, quando o Ramadã inicia, é muito importante, porque nele é ocorrido a primeira revelação do Alcorão do profeta Maomé. Você deve estar se perguntando, o que representa esse jejum? A ideia é fazer com que os mais abastados sintam durante 30 dias o que os pobres sentem durante todo o ano. Entretanto, segundo alguns, o Ramadã perdeu seu significado espiritual e tornou-se apenas uma celebração popular, com fins comerciais. Artigos de decoração para a casa e alimentos para serem degustados entre familiares e amigos são vendidos como em nenhuma outra época do ano. Até mesmo em redes de comunicação existem programas exclusivos nesse período. Isto me levou a pensar se algumas das práticas de nossa vida cristã também não perdem o real propósito. Qual é a verdadeira razão para ir à igreja? Nossas orações são repetidas mecânicas, artificiais ou uma sincera expressão do que estamos sentindo. Na correria é sempre mais fácil e mais bonito, contudo para Deus, o que realmente importa é a intenção por detrás das ações. Reflita sobre isto nesse início de sábado. Sua fidelidade e oração os mantém lá. Agora nós vamos dar continuação com o hino O Melhor Lugar do Mundo. Onde qualquer ser humano gostaria de estar, mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo
Então ouvimos este lindo hino louvando o nosso Criador, em complementação à reflexão que a senhora Veridiana leu para nós sobre lições do Ramadã. Bom, já que tivemos esta reflexão inicial, quero agora pedir ao Wagner que faça uma oração pedindo a presença do Espírito Santo no nosso trabalho de pregar a palavra de Deus neste início de sábado. Ok, oremos então. Santo Deus Pai que estás no céu, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Deus eterno, agradecemos porque o Senhor nos abençoou, nos cuidou em mais uma semana em nossa vida. Amém. Nos protegeu, nos deu saúde para os nossos afazeres, nos protegeu principalmente daquelas más escolhas que nós fazemos sem perceber. Santo Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados, pois nós somos pecadores. Perdoa aqueles pecados que mesmo inconscientemente a gente acaba fazendo sem ter noção disso, Pai. Deus eterno, obrigado por mais um dia de sábado, por mais um fôlego de vida a mais para a gente louvar a Tua palavra e espalhar o Teu Evangelho, ó Pai. Mas tudo por intermédio do Teu Santo Espírito Santo. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos abençoe com Ele novamente, em mais essa entrada de sábado, para que possamos refletir em cada coisa que nós possamos discutir aqui ou fazer durante esse dia, e pensando num propósito único, Pai, que é reconhecer o Teu sacrifício na cruz, Teu amor eterno por nós, pecadores, e confiantes no Teu retorno, ó Pai. Isso, ó Pai, pedimos que neste início de sábado esteja com cada um dos nossos irmãos, com cada um dos nossos amigos, com cada um dos nossos familiares queridos. E nós sabemos que somos pecadores, ó Pai, mas em Ti temos a confiança que o Teu sacrifício na cruz cobre os nossos pecados. E por isso devemos aceitar, ó Pai, o Teu Santo Espírito. Pedimos, ó Pai, não porque merecemos, mas em nome e amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Wagner, então, pela sua oração pedindo a presença do Espírito Santo. Nós temos aqui um livro de Marcos de Benedicto, é um livro de meditações diárias, intitulado Um Olhar para o Céu. E temos aqui uma pequena história muito interessante sobre um milagre numa sexta-feira à noite. Ou seja, como hoje, como agora que estamos na sexta-feira, que normalmente se diz que é sexta-feira, biblicamente já estamos no sábado. Então, sexta-feira à noite é a entrada do sábado. Então, essa história, pequena história, se intitula Milagre de uma Sexta-feira à Noite. Lá no segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, temos uma passagem que nos diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Filho de pastor, George parecia um jovem decente, respeitável, destinado ao sucesso. Porém, dentro dele havia um turbilhão de revolta, frustrações e culpa. Uma verdadeira guerra civil. Vítima do abismo de gerações, ele queria distância de qualquer pessoa acima de 30 anos. Seus pecados eram considerados graves. Estava perdido na igreja. A religião não tinha influência real em sua vida. Então se rebelou. Adotou o comportamento daqueles que estavam em evidência. Ainda bem que ele relembra que o uso de substâncias químicas não estava na moda naquela época. Imerso numa guerra interior, assistiu a uma pregação do seu pai numa sexta-feira à noite.
Comentando sobre seu ideal de pastor e de homem, o pai falava para a congregação, não para ele especificamente. No interior, George se sentiu em si a influência de cada palavra. Elas cortavam como uma faca. Então saiu e, balançando o punho em direção ao céu, ele disse: Espírito Santo, me deixe e nunca mais volte. Mas ainda bem que a sua oração não foi atendida. Nas sombras daquela noite, sob as estrelas, percebeu que não precisava de mais informação ou de esforço maior. O que necessitava era de um milagre, um novo nascimento, uma nova vida, só possível pelo poder de Deus. Pois o leopardo não pode mudar as manchas. Um lobo vestido de ovelha não passa a gostar de grama. O espinheiro não produz uvas. O coração natural não deseja o que é espiritual. Aquele foi o começo da mudança. O nome completo desse jovem era George Edward Wendeman, o fundador e orador do programa de TV intitulado It Is Written, ou seja, o programa está escrito. A gente até assistiu muitas vezes já este programa na televisão. Suas mensagens ainda tocam a vida de milhares de pessoas. Não é preciso dizer que Deus operou um milagre na vida de Wendeman. Quando o Espírito Santo opera um milagre, a pessoa é transformada em uma nova criatura. A velha natureza ainda pode reivindicar o seu status. Um conflito interno pode ocorrer, mas dia a dia o agente divino vai trabalhando no interior e transformando o modo de ser, as coisas e trocando o desejo de pecar pela vontade de obedecer a Deus. Se a nova natureza for alimentada, a vitória será possível. As coisas velhas ficam no passado, um mundo novo e colorido se abre. A vida ganha sentido, a alegria explode no coração. Talvez você esteja precisando de um milagre assim como George. O Espírito Santo está pronto para agir em sua vida, na minha vida e na vida de todos nós. E você poderá se transformar num abençoado instrumento de salvação, como é o pastor Wendeman hoje. Vamos complementar a nossa reflexão com um hino em louvor ao nosso Deus. Deixa a luz do céu entrar.
Muito bem, então, depois dessa nossa reflexão sobre a história do pastor George Wellman, ouvimos esse hino em louvor ao nosso Deus. Você está acompanhando aqui na web ADV Jesus está voltando, o culto de pôr do sol nesta entrada de sábado. Mais uma vez, queremos desejar a todos os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando um grande sábado, que seja o melhor sábado da vida dos nossos amigos e amigas. E agora, o nosso irmão Wagner Kohlhaas Lodge tem uma reflexão usando palavras da Bíblia, escritas provavelmente por Paulo, né? São Isso. cartas de Paulo. Esteja à vontade, Wagner. Então, boa noite novamente para aqueles ouvintes aí da web, da rádio, e que estão entrando agora. Agradecer já de imediato aí o convite do irmão Aldo também, para nós participarmos, né? Então, complementando aí, irmão Vargas, essa reflexão que o senhor havia comentado antes, né, sobre o Espírito Santo. Tem um trecho aqui muito importante que Paulo escreveu também, além desse trecho em Coríntios, uma carta aos Gálatas, né, que nós estudamos aí toda a carta de Gálatas nesse último trimestre na igreja. E então em Gálatas 5:13, ele comenta aqui, né, passando para nossos irmãos da Galácia, né, porque, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Apenas não permitam que a liberdade se transforme em desculpa para darem margem à sua velha natureza. Então, comentando até sobre a velha natureza que a gente deixa, às vezes, fluir de dentro de nós, né? Que a gente, na verdade, tem que usar o Espírito Santo e a palavra de Deus para bloquear essa velha natureza, o que o escritor fez aí, né? Então, ao contrário, aqui Paulo comenta, né, usado pelo Espírito Santo, Paulo, né? Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor, porque toda a lei, ou a Bíblia, ou a palavra de Deus, é resumida em uma frase: ame ao próximo como a si mesmo, né? Então, quando a gente deixa o Espírito Santo nos usar, eu acho que essa transformação ela é graduativa. Eu já vi casos em que existe isso de uma hora para outra, mas eu acho que em grande parte as pessoas merecem esse tempo, e o tempo é dado por Deus, né? Claro que nós temos que ter esse senso de urgência, né, de que devemos deixar o Espírito Santo agir, né? Como no caso do escritor aí, ele comentou, inclusive, pedindo na sua oração que o Espírito Santo deixasse ele, né? Então, vê um depoimento, uma história verídica aí dele, que às vezes quando o Espírito Santo quer usar uma pessoa, ele vai atuar, E a pessoa também em oração, em comunhão, ela deve se deixar usar, né? Acho que esse é o principal aí, e não são em grandes projetos, né? Às vezes você acha assim, eu tenho que deixar o Espírito Santo me usar, e no outro lado do mundo, mas não é. Às vezes é com o vizinho, às vezes é com os filhos dentro de casa, às vezes é com a esposa, né? Acho que a nossa atuação como Espírito Santo é o primeiro campo de atuação aí, é o convívio dentro de casa, né? E então eu dou graças a Deus por ele ter me mostrado, um depoimento pessoal meu, ter me mostrado nos últimos anos que a atuação dele tem sido no tempo necessário, no tempo exato, né? O tempo certo, isso mesmo. Então, complementando mesmo, né, irmão Vargas? É claro, a gente tem outras questões aqui que Paulo, inclusive, evidencia aqui, que a velha natureza, ela não deixa aparecer alguns frutos e algumas realidades, né? No caso, os frutos do Espírito, digamos assim, Paulo deixa bem escrito aqui, que é mediante ao amor, a alegria, a paz, a paciência,
a bondade, né? A fidelidade, principalmente, a humildade, né? O autocontrole. Né? Então, não existe, aqui a Bíblia, inclusive, ele comentando aqui que contra isso não há nada. Não existe lei. Né? Contra essas coisas não existe lei. Não existe nada que diga, né, contra esses frutos do Espírito Santo. Né? Então, eu pessoalmente, comentando até com a Vera, a gente tem notado essas diferenças aí, né? Que quando a gente deixa o Espírito realmente, às vezes as pessoas em casa, os ouvintes ou os próprios amigos podem estar pensando assim, não, ele está falando aqui, está sentado, é fácil, está no microfone, mas no dia a dia, é no dia a dia. É no dia a dia, na realidade, porque eu noto isso principalmente no trânsito. Sempre fui um cara muito estourado no trânsito. Então, os trânsitos, carazinho aqui, a gente tem muita armadilha, né? Então, às vezes, tu tá ali, a pessoa te fecha, mas a pessoa não tem nem noção daquilo. Ela poderia dar uma coisa muito pior. E você já tem que ir pensando, eu vou indo porque o trânsito tem muitos veículos. Qual é o testemunho que eu vou dar do meu espírito, né? Então, do meu conhecimento do Espírito Santo. Então, acho que isso é muito importante. Então, não é só a gente falar porque a gente lê aqui. A gente, como adventista, não é um legalista, né? Mas, na verdade, a gente tem que crer que a graça de Deus é a única que salva, né? A misericórdia de Deus, né? Porque nós todos somos falhos e pecadores até a nossa morte. Né? Mas é somente a graça, ela que nos salva, né? A misericórdia de Deus. Mas essas palavras aqui, tanto escritas por Paulo ou outros apóstolos ou o Antigo Testamento, elas nos servem como um espelho, né? Para a gente identificar realmente quais são que são os nossos defeitos e o que a gente consegue, pode e precisa melhorar, né? No nosso dia a dia, né? Mas exatamente isso aí. Tá bom. Né? Muito obrigado, Wagner. Realmente nós precisamos confiar na atuação do Espírito Santo. Ele que nos inspira a mudar, que faz as mudanças em nossas vidas. A gente sempre, permanentemente, eu pelo menos penso assim, temos que cotidianamente, permanentemente, pedir a presença do Espírito Santo em nossos pensamentos, em nossas decisões, em nossos contatos com as pessoas, dando-nos um pouco mais de paciência, de tolerância, de amor ao próximo, né? Então, realmente, essa sua reflexão é de muito fundamento para que os nossos ouvintes, os nossos amigos, meditem sobre este assunto. Devemos pedir a presença do Espírito Santo até em nossos momentos de decisão, quando precisamos tomar decisões importantes em nossa vida. Orar, dobrar os joelhos, pedir paciência ao Espírito Santo e inspiração para que possamos agir corretamente. Vamos ouvir mais um hino, louvando o nosso poderoso e bondoso Deus. Cantos no sol.
Nós estamos chegando ao final do nosso programa hoje, agradecendo a presença do Wagner, da Dona Veridiana, e queremos lembrar, irmãos, nós estamos no sábado, oportunidade para um contato mais íntimo com o nosso Deus, para orar, para agradecer, para pedir, sempre lembrando que Jesus disse lá no livro de João, no capítulo 14, versículos 13 e 15, ele disse: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos." Porque não adianta a gente orar e fazer o contrário de tudo que está na lei de Deus, os mandamentos de Deus, mandamentos de Cristo. E depois, lá ainda no capítulo 14, no versículo 6, temos uma passagem que Jesus, que estava sendo inquirido por pessoas, recebendo perguntas, indagações, diz assim: respondeu-lhe Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." E lá no livro de Timóteo, na epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, foi escrito: "Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem." Quer dizer, o mediador é aquele que pede pela gente, que intercede junto de Deus. Devemos orar pela saúde, seja de conhecidos ou não, orar por aqueles que estão longe da gente, os nossos queridos irmãos lá da África, muita gente morrendo de fome, aqueles que vivem em lugares onde existem conflitos, né? Existem guerras, aquelas pessoas que estão também na estrada, para que Deus os livre de acidentes. Por todas aquelas pessoas também que estão no caminho errado, para que invoquem a presença do Espírito Santo para as mudanças em suas vidas. Chegando ao final do nosso programa de hoje, queremos pedir para a senhora Veridiana que faça uma oração final. Querido e bondoso Deus, queremos, Senhor, lhe agradecer primeiramente por mais este dia de sábado, Senhor. Obrigado pela saúde, pela vida, Senhor, pela paz. Amém. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para glorificar o teu santo nome, Senhor. E que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos em nossas vidas. Que não sejam só palavras, Senhor, jogadas ao vento, mas que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Amém, Senhor. Nos dê, Senhor, um ótimo dia de sábado, Pai querido, na tua companhia. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está ouvindo agora, a cada ouvinte, a cada amigo e também os familiares, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los e derramar sobre cada um o teu Santo Espírito. Amém. É isso que lhe pedimos, Pai. Não que haja em nós merecimento, mas por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Wagner, muito obrigado pela sua companhia, o seu boa noite de despedida. Boa noite a todos, né? Muito obrigado novamente pelo convite. Aí, assim que possível, a gente retorna novamente, bem tranquilo. Muito bem, muito obrigado também à senhora Veridiana. Obrigada a vocês, muito obrigada. E um feliz sábado, né, para todos nós. E que Deus abençoe cada um aqui. Muito Amém. bem. Obrigado também a dona Estela, sempre dando aquela força espiritual para a gente aqui conosco, acompanhando o nosso programa. Agradecimentos ao senhor Aldo Pimentel, que é o nosso mestre técnico aqui, que nos dá as condições de levar esse programa ao ar, de levar para os nossos internautas em qualquer lugar do mundo. Amém. Obrigado a todos pela companhia. Que o bom Deus esteja conosco durante este sábado, hoje e sempre. Que possamos viver de acordo com a sua vontade. Que Ele nos proteja, nos abençoe com seus anjos. E no próximo sábado, próxima entrada de sábado, no final de sexta-feira, início de sábado, estaremos aqui com a ajuda do nosso Pai Celestial. A todos, muito obrigado. Boa noite e um feliz sábado.
sábado chegou.